Meu nome é Jade Quebra, tenho 24 anos, sou da Zona Leste de São Paulo, cidade líder. Sou escritora, poeta, funkeira, transista e sonho em ser futura pedagoga e acho que é isso. Ser ouvida. Ser ouvida é uma das coisas mais difíceis para uma mulher. Seja ela leiga sobre o assunto, seja ela opinante ou formada nele, com doutorado, mestrado e tudo. Ser ouvida é uma das coisas mais difíceis para uma mulher e quando isso acontece é necessário levantar a voz, explicar o óbvio e ser o mais sucinta possível. Não gaguejar, não errar e procure não parar tanto para respirar porque nessas surgirá um homem do nada para de você discordar. Já parou para pensar que estamos sempre sendo subestimadas sobre a nossa capacidade intelectual? Faça um exercício você mesma e repare. Quantas vezes um homem já parou para te pedir informação? Quantas vezes ao te explicar algo, ele se fez o mais didático possível e te perguntou ao menos 3 vezes se você já havia entendido? Quantas vezes em um ambiente dominado por homens a sua opinião foi pedida e, se pedida, levada em conta ou ouvida? Quantas vezes foi questionada sobre a autoria de algo que realizou? Quantas vezes o crédito você levou e o seu nome, em lugar de destaque, ficou? Lembre-se quantas vezes você teve algo para falar que achou relevante e quantas vezes não disse por se sentir inferior naquele instante. Não é normal em um diálogo só uma pessoa falar, não é normal duvidarem do seu conhecimento, não é normal você sempre se achar burra por dentro. Ouvir é essencial, ser ouvida deveria ser normal. Se calar por medo é ensinamento patriarcal e silenciamento vem de um racismo estrutural. Não confunda ser tímida com ser coagida. Não confunda coincidência com ser silenciada. A fala é uma faca de 2 gumes. Ou ela te dá mais um dia de vida, ou menos um dia ela tira. Não deixe mais que o nó na garganta faça você ir para casa com inúmeras ideias brilhantes. Não deixe de mostrar as suas ideias, escritas, teorias ou sonhos mirabolantes. Talvez você seja a dona da cura para uma doença, talvez você seja o alívio para outra mulher com a sua presença. Talvez você seja a nova maior escritora que o mundo já viu. Talvez você mude a realidade das mulheres no Brasil. Talvez você seja tudo aquilo que quiser ser e diga tudo aquilo que sempre quis dizer, mas não disse, pois interromperam você. O primeiro contato foi através do meu pai. Eu era muito pequena e ele tinha um grupo de rap na quebrada com os amigos dele, assim. E eu via muito ele escrevendo no sofá, né? Ele tinha um caderninho, pá, que ele escrevia as letras dele. E foi o primeiro contato que eu tive, assim, com alguém que escrevia e escrevia poesia. Na época eu não tinha dimensão do que era, não sabia muito bem, mas foi o primeiro contato que eu tive. Prazer, escritora autodidata geneticamente avançada, Vigiane sendo guardada, leoa da selva jamais enjaulada. Na contramão das linguagens eu tô me lixando se os boy não entendeu. Criptografia, não codificou, esse é o mistério da quebra, Moscou, o cabelo voou. 6mm em letramento, onde a escola é treinamento de que aguenta por mais tempo o não pertencimento. E quando falar não foi uma opção, escrever foi salvação. A palavra é proteção da nossa história e reconhecimento. Antes não tinha autoestima, hoje folgada vivona e vivendo. Bem colocada, armada de informação. Cada pedaço meu é letra de funk e inspiração. Palavra é palavra mesmo no sentido amplo, não só conto, rima, verso ou prosa. Proteção como palavra é pedir benção pra sua avó. Salve, Dona Rosa. Eu comparo muito com a época que eu me converti na igreja, assim, que eu estava com muito problema, tinha 17 anos e fui para uma igreja evangélica ver se resolvia, assim. E aí fiquei 1 ano lá, aí conheci a poesia através dos slams, assim, e aí comecei a encostar em sarau, em poesia, em slam para ouvir, mais para ouvir. E transformou a minha vida tanto quanto se eu estivesse na igreja, assim, eu acho. Eu consegui me conhecer, consegui colocar coisas para fora, consegui, de alguma maneira, era uma terapia, assim, sabe?
E acho que se não fosse a poesia hoje em dia, eu não seria um terço do que eu sou para melhor, assim, sabe? E de conhecer pessoas, e de trabalhar e de evoluir mesmo, assim. Foi no Islã das Minas, foi lá na Barra Funda. E esse dia foi muito épico, assim, né? Sempre que a gente lembra. Eu conheci todas as minhas amigas nesse dia e conheci lá. E foi um Islã, assim, simplesinho, normalzinho, mas que transformou totalmente a minha vida. Porque era um monte de mulher falando e falando coisas que às vezes eu nunca tinha ouvido, nunca tinha pensado sobre. E outras meninas, tipo, tinham pessoas parecidas comigo e pessoas não parecidas comigo. E aí, ver as pessoas que pareciam comigo falando também, pra mim foi a maior coisa do mundo, assim, que poderia acontecer. E foi nesse dia. Em legítima defesa contra o sistema. Violência. Violência é a tarifa do busão que cê nem pisca e já aumenta. Vandalismo. Vandalismo é ter que se vender por um trabalho que enriquece o empresário, que te ilude com benefícios e você nem percebe o tamanho do seu salário. Terrorismo. Terrorismo é genocídio na quebrada. O policial confunde saco de pipoca com droga ou mais um garoto negro como alvo de pólvora. Mas no Brasil não existe pânico. O que te assusta mais, uma ameaça de bomba ou o número de estupros aumentando? Depredação? Depredação é o que o patriarcado faz com as minas. Chega botando a mão, obriga a depilação, pele clara e alisamento. Regime, tenha filhos, não seja vulgar. Esse corpo não é seu patrimônio, é do Estado e é ele quem vai conservar dor. Pacífico. De Pacífico eu só conheço o oceano e a tal manifestação do Fora Dilma. Verde, amarelo, champanhe, passeio com cachorro. Por um momento achei que não fosse no Brasil, porque as manifestações que eu vou, ao invés de champanhe é molotov, sem verde e amarelo a bandeira é preta. E ao invés de selfie, a polícia faz cerco, joga bomba e tira sangue. Dizem que a periferia não é politizada por não ir em manifestação. O Fora Dilma foi domingo. Você já tentou de fim de semana na quebrada pegar condução? E pra te ver na telinha, esse mar de gente contra a corrupção, o tal senso comum trabalha 6 por 1, de domingo é trampo ou é descanso, irmão? E é um tal de escola ocupada, queima catraca, fogo no busão, luta por moradia, gente contra a reintegração. Enquanto a madame tem o seu almoço servido na mesa a perguntar, mas vem cá, esse povo não trabalha não? Baderna é viver em 2020, ouvir que racismo reverso existe. É ouvir que seu cabelo enroladinho é uma graça quando você tem um cabelo crespo. É ouvir que cotas são afirmação de inferioridade. Mas deixa que eu só quero ver segurar quando as minas se rebelar. E aí não vai ter direita ou esquerda pra pôr na lista. Então manda avisar que essa tal revolução será preta e feminista. Pode até demorar, mas nós não tem pressa. Porque é só o tempo de recuperar o tempo e chegar com os 2 pés no peito e fazer cada um deles pagar, começando pelo tempero do mar, que foi lágrima de preto. Eu acredito muito que a poesia e o funk também, assim, e os dois juntos. Eu acho que a poesia como ferramenta, assim como o funk dentro das quebradas, é uma ferramenta de transformação muito importante e muito bombástica, assim, né? Porque muda realmente a sua visão sobre o mundo e a sua visão sobre você, assim. E essa questão da gente trocar as informações e ficar sabendo de coisas que você não sabia, e que muitas vezes a escola não fala sobre, os seus amigos não falam sobre, você não fala sobre, e acho que a poesia ela leva isso e de uma maneira mais, não lúdica, mas uma maneira mais que você consegue pensar sobre várias outras coisas ao mesmo tempo que você está pensando sobre aquele tema, assim, né? Ela consegue ser complexa, mas você consegue pensar e refletir mais sobre isso. Por exemplo, falar sobre racismo estrutural, assim, tipo, eu demorei muito para saber o que era racismo estrutural e saber que a sociedade vive nesse sistema e nessa moldura, assim. E foi através da poesia, por exemplo, que eu soube que isso existe e como isso existe. E aí também, muito também da gente se reeducar e estudar de uma outra forma, por exemplo, assim, sabe? Tipo, de você ouvir a pessoa falando sobre luta de classes e você não sabe o que é isso. E aí, tipo, sei lá, você pega um livro, dá um Google para saber mais sobre o que é o assunto.
e sobre pessoas trans, sobre não binariedade, sobre sistema carcerário. Eu acho que todos os sistemas que as pessoas que, por exemplo, vivem na quebrada falam sobre, e você se identifica e vê que aquela pessoa também tem a mesma vivência que você e está falando sobre esses assuntos que você nem sabia que existia. Tipo, eu acho que essa troca e essa disseminação das informações, assim, tipo, numa praça pública, em qualquer lugar, você romper essa barreira, tipo, acadêmica, por exemplo. Que aí, tipo, as pessoas que fazem faculdade sobre, elas sabem muito bem o que está acontecendo e o porquê que acontece. E a gente que, às vezes, está na base da pirâmide não sabe o porquê, né? E aí, tipo, participar disso numa praça pública e ouvir pessoas recitando e falando sobre, eu acho transformador até demais, assim, sabe? Predestinada funkeira, eu vou ser rica, cê me entende? Ter uma casa amarela combinando as correntes, tudo bem sucedida, traçado o plano na mente. Guardei dinheiro no colchão, fechei minha conta corrente. E foi assim, ó. Passei na casa da parceira pra de girona tirar. Os bicos não entende nada e vai no Google pesquisar. O tamanho do meu cordão vai ser o novo bafafá. E o robozão da minha parceira já tá dando o que falar. A mansão do meu amigo na TV vão comentar. Mas o motivo é que combina. E não dá pra negar, é que combina. E não dá pra negar toda a corrente de ouro que eu boto no pescoço. Eu acho que combina, a joia rara do mangue cansou de passar sufoco. Nós nasceu pra ser rica, toda a corrente de ouro que eu boto no pescoço. Eu acho que combina, a joia rara do mangue cansou de passar sufoco. Nós nasceu pra ser rica, tem que ter originalidade nas possibilidades de ser quem você é. A beleza absoluta de cada quebrada florada. Não pode mais dar ré, perdoai a si mesma pelos dias ruins. Um passo de cada vez, celebre os dias bons. Tudo é construído, inclusive o que é bonito. Encontre seu dom. Encontre seu dom. Eu não sei, assim, se existe uma palavra, eu acho que é mais um sentimento diário, assim, tipo... quando eu trabalhava e escrevia, e hoje em dia eu trabalho e escrevo, é meio que para eu não me perder, assim, sabe? Tipo, com o dia a dia, com a rotina, com um monte de coisa fazendo a gente não acreditar na gente, não se ver fazendo arte e vivendo disso. Acho que a poesia é algo que me pega pra eu voltar pra mim mesma, assim, sabe? Tipo, de eu não me perder e não esquecer de quem eu sou e não esquecer o porquê as coisas existem e que as coisas existem, assim. E de maneira geral, eu acho que... Eu acho que é uma ferramenta de transformação e acho que também é uma arma, assim. Tipo, se a gente... No caso, a gente está vivendo numa guerra, acho que a poesia seria uma arma por conta de tudo que a gente é privado de saber, de tudo que a gente é privado de fazer e de estar nos lugares, por exemplo. De maneira ampla, eu acho que a poesia seria uma arma se a gente estivesse numa guerra, no caso estamos, né? Acho que a Jade só é a Jade com a poesia hoje. Se eu não tivesse, eu acho que eu não teria muita coisa interna, assim, sabe? Tipo, em questões mesmo de depressão e ansiedade. Eu acho que eu não teria vida. Se eu não tivesse conhecido a poesia 5 anos atrás, hoje eu acho que a Jade não existiria. Assim. Esses meninos guardam a rua, que nem Exu. Olha desconfiado, tipo Molu. Guarda uns aos outros, feito um Ubuntu. Trabalha dia e noite. Me lembra até a Anastácia.
Esses meninos são um universo embaixo do boné e moram todos na rua de casa. Esses meninos são netos do açoite, se parecem comigo e a gente se parece com a noite. Esses meninos são bisnetos dos que morriam em Palmares, em Canudos, na balaiada e hoje morrem nos escadão, nos bar, nos fluxos, nas baladas, morrem a troco de nada. De lança ou de bala, encara, para, não dá pala, senão cê é o próximo. Esses meninos são resenha, baile, bola, mina, PCC. Esses meninos são função, LA, fundação, CDP. Esses meninos, como aqueles meninos da luz, também passam lisos pelos becos e vielas na escuridão. Esses meninos porta K-47, enfrenta PM e exército, mas morre de medo do bicho-papão. E eu não sei o que nos une, além da pele preta, da dor latente, da mãe que depende da gente, do pai alcoólatra, da tia presa, da maconha acesa, do pé sujo de barro, do Bolsa Família, da escola pública, do tataravô escravo. Eu não sei o que nos une além dessas correntes e além dessa vontade de ser visto como gente. Eu não sei o que nos une além de viver sem cais, ou dessa macheza forjada nas ruas sob a luz da lua e forçada na casa mofada pelos gritos do pai. Esses meninos que nem eu não têm paz. Esses meninos vivem com medo de ser mais um corpo no esgoto. Esses meninos riem muito, mas tatuam lágrimas no rosto. Esses meninos não cabem nos projetos, nas ONGs, no camburão, nos partidos, nas prisões. Esses meninos vivem sonhando em ser estrela, mas já nasceram constelações. Deve ser por isso que nasce e morre, pelo menos um, toda noite. E nem quem vive olhando para o céu sente falta.